Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade, então, à nossa disciplina de nutrição. Hoje a gente tem uma aula sobre a nutrição nas principais patologias. E hoje a gente vai falar sobre dislipidemias, hiperuricemia, disfunções na tireoide e anemia, certo? Então, a gente vai começar falando sobre as dislipidemias, tá? As dislipidemias, dislipidemias, elas podem ser chamadas também de hiperlipidemias, né? E elas referem-se ao aumento dos lipídios, que são as gorduras no sangue, principalmente do colesterol e do triglicerídeo. Então, primeiro a gente vai ver sobre o colesterol e depois sobre o triglicerídeo, tá? Então, o colesterol, ele é uma gordura produzida no fígado, e ele tem a sua importância para o nosso organismo, pois ele faz parte da produção de alguns hormônios, da vitamina D, dos ácidos biliares, né? Também atua que os ácidos biliares, no caso, que atuam na digestão e também na absorção das gorduras do intestino. Então, o colesterol ele não é de todo ruim, né? Ele tem a sua função no organismo. O problema é que quando ele está em excesso no nosso organismo, aí realmente ele pode causar danos à nossa saúde. E hoje em dia a gente acaba muitas vezes tendo uma alimentação rica em colesterol, certo? Como o colesterol é insolúvel na água, né, por ser uma gordura, ele não se mistura com a água. Então, para ele ser carregado no sangue, ele precisa de um transportador. Quem é o transportador dele? São as lipoproteínas, que são proteínas que têm a função de carregar gorduras, certo? Então, para é, ele é produzido lá no fígado, então ele vai ser carregado pelas lipoproteínas para outros órgãos, onde ele vai ser usado para exercer essas funções, certo? Então, as lipoproteínas, nós temos a HDL e o LDL, que a gente vai ver agora. Então, a LDL, que é a Low Density Lipoprotein, ela transporta o colesterol do fígado para o sangue e para os tecidos. E é conhecida como colesterol ruim, tá? Low density lipoprotein quer dizer lipoproteína de baixa densidade, tá? Então ela vai pegar o colesterol que está lá no fígado e levar para os órgãos, certo? E ela é o colesterol ruim, né? Quando vocês fazem um exame de colesterol, vocês vão ter o colesterol total e as frações, que é o LDL e o HDL. Então, quando o médico diz lá, você está com colesterol ruim, alto, ele está falando sobre o LDL. Ou quando ele fala que está com colesterol bom baixo, ele vai estar falando do HDL, nesse caso. Então, a HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, ela vai remover o excesso de colesterol dos vasos e levar para o fígado, onde ele vai ser eliminado. É o que a gente chama de colesterol bom, tá? Então, a LDL, ela vai levar para os vasos sanguíneos e deixar lá, muitas vezes, depositado, e o HDL ele leva de volta para o fígado, ele tira dos vasos sanguíneos e leva para o fígado, tá? Então é muito importante que esses dois níveis eles estejam equilibrados, certo? Quando o LDL, que é a lipoproteína que leva o colesterol para os órgãos, está em excesso, ela lesa os vasos sanguíneos e se deposita na parede, formando as placas de ateroma, gordura, que são essas aqui, tá? Quando tem a formação dessas placas, ocorre a aterosclerose. O excesso do colesterol no sangue é um dos principais fatores de risco para desenvolver essa doença, e essa doença está relacionada a várias doenças cardiovasculares, como pode provocar infartos, por exemplo, derrame, também pode ser chamado de AVC, né? Então, o risco de doença aterosclerótica aumenta quando o colesterol ruim, o LDL, está alto, e aumenta também quando o HDL está baixo, né? Então, essa relação, no caso, é inversa, né? No LDL, quanto mais baixo o HDL, mais altas as chances de ter uma doença aterosclerótica, né? Então, aqui a gente pode observar, quando vai se acumulando gordura, ela pode provocar o entupimento de um vaso sanguíneo, e essa região aqui não vai receber sangue, e pode ocorrer um infarto, um AVC, algo desse tipo, né? E, enfim, provocar problemas sérios.
O colesterol que a gente tem no nosso organismo, ele provém tanto de fonte endógena quanto exógena, tá? Mas a maior parte do colesterol é endógeno. O que isso quer dizer? 70% do colesterol no nosso organismo é produzido pelo próprio organismo, tá? E só 30% vem da alimentação. Então, a maior parte do colesterol que a gente tem no organismo é nós mesmos que produzimos, tá? Por isso que muitas vezes tem pessoas que mesmo se cuidando, fazendo exercício físico, né, tomando os devidos cuidados com a sua alimentação, ainda assim apresentam colesterol alto. Isso é comum de acontecer e é o que a gente chama de hipercolesterolemia familiar, né? Então, é uma doença hereditária. Então, o seu próprio organismo produz colesterol, né? O que essas pessoas podem fazer nesse caso? Cuidar ainda mais da dieta para que não venha a ter maiores complicações, né? Para vocês saberem aqui os níveis, tá? Então, o ideal é que o colesterol total ele seja menor que 200. Acima de 200 até 239 a gente considera no limite e acima de 240 é alto, né? O colesterol ruim, né, o LDL, a gente espera que ele esteja menor que 100. Até 129 está considerado desejável e acima de 130 já é considerado alto, né? O HDL, o ideal é que ele esteja acima de 60 e se ele estiver abaixo de 40 é muito baixo, já dá para identificar um risco de ter uma doença cardíaca. Bom, os ácidos graxos saturados de origem animal, eles são as principais fontes de colesterol, tá? Então, o que uma pessoa com colesterol alto ela precisa cuidar? Principalmente alimentos de origem animal, que são os que mais vão ter colesterol, né? Como a gente viu, o colesterol ele é produzido pelo nosso organismo. E todos os animais produzem colesterol também. Então, tudo que vem dos animais vai ter colesterol, tá? O que vem das plantas, por exemplo, óleo de soja, não tem colesterol. Então, muitas vezes a gente atende alguns pacientes, principalmente pessoas mais de idade, né, que costumam usar bastante banho de porco. E aí falam, mas eu uso banho de porco porque é mais natural, né? Enfim. Só que, tá, tudo bem, realmente a banha de porco é menos processada que o azeite, né? Que o óleo, se a gente for parar para pensar. Porém, ela vai ser mais rica em gorduras saturadas, né? Então, ela tem colesterol. Então, no caso de um paciente que tem colesterol alto, a gente orienta a não usar banha de porco, por exemplo, a cuidar com o consumo de carne vermelha, a cuidar com o consumo de ovos, que não é para comer ovo, mas cuidar assim para não comer vários ovos por dia, né, principalmente fritos, cuidar com a manteiga, com queijo gordo, né, com salame, né, com essas coisas que são de origem animal. Eu oriento até que evite comer carne todos os dias, né, que não consuma, que pelo menos uma vez na semana esteja fazendo o consumo de outros alimentos que não sejam carne, né? Porque a gente aqui na nossa região tem o hábito de ter que consumir carne às vezes todos os dias, né? Mas não é necessário, né? Tem vários outros alimentos que a gente pode estar consumindo como fonte de proteínas, além da carne, certo? E as gorduras trans também, elas podem estar aumentando o colesterol. Por exemplo, a gente viu uma aula dos rótulos um pouco sobre a gordura trans, né? Quando a gente identificar no rótulo de um alimento que tem a presença de gordura vegetal hidrogenada, então significa que tem a gordura trans. Então a gente pode encontrar nas margarinas, por exemplo, em alguns biscoitos, bolos e outros doces industrializados, tá? Então esses alimentos, eles elevam o colesterol ruim e também podem diminuir o colesterol bom, tá? Então, outras orientações por causa do colesterol. Então, evitar os alimentos de origem animal, né, como eu já falei, além dos embutidos, nata, etc. Evitar alimentos que contêm gordura trans. Preferir as carnes magras, né, se possível reduzir o consumo de carnes em geral, não comer carne no mínimo uma vez na semana. Consumir alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, legumes, verduras, aveia, chia, linhaça, alimentos integrais, pois eles contribuem para reduzir a absorção da gordura, né? Vocês lembram que quando a gente viu sobre diabetes, falei para vocês que as fibras, elas ajudam a diminuir a velocidade de absorção do açúcar, né, no intestino.
Isso também acontece no caso da gordura, né? Nesse caso, no caso da gordura, as fibras elas formam como se fosse um gel no nosso intestino e elas absorvem essa gordura e levam embora, assim, nas fezes, né? Então, eles diminuem a absorção da gordura no organismo. A aveia, por exemplo, ela tem várias propriedades bem interessantes sobre a diminuição do colesterol, né? Então, pacientes com colesterol seria bem legal estar consumindo aveia diariamente, assim, né? Pão integral também, o arroz integral, né? Novamente, né? A gente torna a repetir, não é porque o integral tem menos calorias, né? Tem a mesma quantidade de calorias, mas ele tem fibras que ajudam a diminuir a absorção de determinados nutrientes. Nesse caso, é uma função bem interessante, tá? Bom, também tem alguns alimentos que podem ajudar a melhorar o colesterol bom, tá? Como, por exemplo, castanhas, castanha do Pará, né? 2 unidades por dia já é o suficiente. Sei que aqui na nossa região não é um alimento muito acessível, né? Um pouco caro, a gente come castanha do Pará, mas se puder, né, fazer esse consumo para quem está com colesterol alto também é bem legal. O azeite de oliva extra virgem também, ele é fonte de ômega 3, né? Então é bem interessante estar consumindo. O abacate, a linhaça e a chia, tá? Ambos, todos esses alimentos, eles têm quantidades de gorduras insaturadas, como o ômega 3, por exemplo, o ômega 9 também, que ajudam a melhorar o colesterol bom, tá? Suplemento de ômega 3 também pode estar tomando, tá, gente? Só que o suplemento de ômega 3 tem que tomar muito cuidado, né? Tem algumas coisas que a gente precisa observar quando vai comprar ômega 3. Eu até esqueci de pôr aqui nos slides, mas vou comentar assim com vocês, né? A primeira coisa, quando se vocês forem comprar, até vocês, né? Claro que vocês não vão prescrever para os pacientes, né? Mas às vezes também, se algum paciente pergunta, vocês podem saber, né? Sempre que for comprar ômega 3, não comprar embalagens que sejam transparentes. Como o ômega 3 é um óleo, ele oxida quando entra em contato com a luz. Então, a gente sempre vai preferir comprar ômega 3 em embalagens que sejam opacas e escuras, certo? Tem muito, né, que vem em embalagens transparentes, não é interessante. Outra coisa, sempre o ômega 3, ele tem que estar junto com a vitamina E, tá? Nunca pode ser ômega 3 puro, ele sempre tem que estar junto com a vitamina E, porque a vitamina E também ajuda ele a ficar mais estável e não oxidar com o tempo. Além disso, tem um selo que se chama selo IFOS, IFOS. Esse selo, aqui em Maravilha, eu nunca vi nenhum ômega 3 que tem esse selo, mas esse selo ele serve para testar a pureza do ômega 3. Então, na internet você acha com facilidade ômega 3 que tem esse selo, mas o ideal seria a gente comprar ômega 3 que tem esse selo, porque daí a gente garante que realmente é ômega 3 e que esse ômega 3 é puro e não tem contaminação de metais pesados, por exemplo, que é comum de ter nesses óleos de peixe, tá? Então, esses são os principais pontos, assim, tem que cuidar quando for comprar ômega 3, certo? Às vezes também tem alguns pacientes meus que já vieram que compram uns que é ômega 3 com mais um monte de outros óleos, tipo, ômega 3 com óleo de linhaça, com óleo de não sei o que, com óleo de não sei o que, não sei o que lá. Aí também não adianta, o ideal é que seja só ômega 3 com vitamina E, né? E que tenha esses cuidados, né, para comprar. Também pode ser interessante, né, para melhorar o colesterol, tá? Realmente tem efeitos comprovados. Praticar exercício físico, né? O exercício físico ele é muito importante para principalmente melhorar o colesterol bom, tá? Então, é bem importante para quem tem colesterol alto estar fazendo atividade física. E, novamente, seguir as orientações do guia alimentar, né? Os 10 passos para alimentação saudável, né? Todas aquelas coisas que a gente já conversou várias vezes. Próximo causador aí de dislipidemias é o triglicerídeo, né? Às vezes as pessoas têm as duas coisas, né? Tem tanto colesterol quanto triglicerídeo, mas às vezes tem um só, né? Então, o triglicerídeo é um tipo de gordura que é, inclusive, a gordura que a gente tem em maior quantidade no nosso organismo. E também ele está relacionado às doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e doenças digestivas, como no pâncreas. O triglicerídeo é produzido e armazenado no fígado,
tá? Então, o seu acúmulo pode causar esteatose hepática, que é a popular gordura no fígado, né? Muitas vezes a gente vê paciente lá com triglicerídeo de 500, 600, bem provável que esse paciente já tenha um acúmulo de gordura no fígado, certo? Então, o ideal é que o nosso triglicerídeo esteja menor que 150, né? Até 200 considera-se no limite, e acima de 200 se considera alto, certo? Então, além de evitar alimentos gordurosos em geral, como no caso do colesterol, quem tem triglicerídeos também deve tomar cuidado com o consumo de doces e massas, né? Então, esses alimentos também, se a gente come muito doce, o que a gente consome em excesso, né, de açúcar, vai ser armazenado na forma de triglicerídeo, então também vai estar aumentando o triglicerídeo. Então, cuidado com o doce em excesso, muito pão branco, muita massa, né, tudo isso pode estar aumentando o triglicerídeo. Preferir as versões integrais também é interessante, né, nesse caso, mas também tem que limitar, tá, gente? Porque nesse caso, né, em todos os casos, né, não adianta comer pão integral, né, arroz integral, e achar que é integral, então eu vou comer um monte e não vou engordar. Não, pode comer porque ele tem as fibras, né, ele tem mais nutrientes, mas se comer em excesso, dá na mesma, né? Ele vai diminuir a velocidade da absorção dos carboidratos, vai absorver menos gordura e tal, mas ele também tem caloria, e o que a gente come de caloria em excesso vai ser armazenado na forma de triglicerídeo. Então, comer o pão integral é uma boa opção, mas não adianta comer o pão integral comer um montão, né? Tem que ter um consumo limitado também. Evitar bebidas alcoólicas também, né? Bebida alcoólica está bastante relacionada à função do fígado, né? Então também vai prejudicar o triglicerídeo. Praticar o exercício físico e seguir as orientações do guia, novamente, né? Muito importante a gente seguir aquelas orientações, né? Dos alimentos in natura, minimamente processados, evitar os processados e tudo mais, né? Os alimentos industrializados também, né? Refrigerante, quem consome muito, bebidas muito doces, tudo isso, né? O açúcar em excesso vai provocar o aumento do triglicerídeo também, tá? Então tem que tomar cuidado. Então, a hiperuricemia. O que significa a hiperuricemia? É o aumento do ácido úrico, né? Então, vocês provavelmente devem conhecer alguém tenha esse aumento de ácido úrico, né? E isso é uma coisa que gera muita confusão nas pessoas. A gente já vai conversar mais sobre as orientações para quem tem o ácido úrico elevado. Mas, enfim, o ácido úrico é uma substância naturalmente produzida no nosso organismo. Ele surge como resultado da quebra de moléculas de purina, que são proteínas contidas em muitos alimentos. Essa produção é gerada pela ação de uma enzima chamada xantina oxidase, tá? Depois de utilizadas, as purinas são degradadas e transformadas em ácido úrico. Então, parte dele permanece no sangue e o restante é eliminado pelos rins, certo? Então, vejam bem, o ácido úrico, ele é proveniente do metabolismo de proteínas. Saber até que proteínas, tá? Não é porque a gente comeu alimento ácido, laranja, bergamota, vinagre, não tem nada a ver, tá? Ele está relacionado ao consumo de proteínas, ok? Então, os níveis no ácido úrico no sangue, eles podem subir porque a produção aumentou muito, e essa produção aumentada também, ela pode ser via alimento, por conta da alimentação, por um problema de saúde que a pessoa esteja apresentando, ou porque a pessoa está eliminando pouco pela urina, por algum problema renal daí, ou por interferência de certos medicamentos, né? Como consequência desse ácido úrico elevado, formam-se pequenos cristais de urato de sódio semelhantes a agulhinhas que se depositam em vários locais do corpo, de preferência nas articulações, mas também nos rins, sobre a pele ou em qualquer outra região no corpo, né? Então, o primeiro sintoma que a gente observa em quem tem ácido úrico, geralmente é a gota, né? Uma doença que é causada pelo aumento do ácido úrico, é essa inflamação das articulações, né? Mas também o excesso de ácido úrico ele pode causar pedra no rim, pedra na vesícula e etc. Então, quais são as orientações para quem tem um ácido úrico elevado? Primeiro,
Evitar a ingestão de alimentos ricos em purinas, que é um tipo de proteína, certo? Então, carne vermelha, frutos do mar, peixes como sardinha, salmão e miúdos. Miúdos são fígado, moela, rim, coração, tá? Tudo isso tem excesso de purina. Leite e derivados parecem melhorar a eliminação do ácido úrico e devem ser incluídos na dieta, preferivelmente nas versões menos gordurosas. Então, consumir leite desnatado, iogurte natural, desnatado, também parece mostrar benefícios para o ácido úrico sair do organismo. Beber bastante água para evitar que o ácido úrico se acumule, principalmente no rim. Alimentos fontes de vitamina C também contribuem na eliminação do ácido úrico, como laranja, abacaxi e cítricos em geral. Eu atendo muitos pacientes que têm ácido úrico e que falam assim, eu parei de comer tudo que era ácido, né? Tipo laranja, bergamota, vinagre, parei até de comer salada, né? Porque não coloca vinagre, não tem gosto, né? Mas não tem nada a ver, tá, gente? Como a gente viu, o ácido úrico ele está muito mais relacionado ao consumo de carne, né? E inclusive as frutas cítricas ajudam a tirar o ácido úrico do organismo. Então a gente tem que estimular que as pessoas com ácido úrico consumam isso, tá? Evitar bebidas alcoólicas, evitar o consumo excessivo de sódio, né? Então, sal em excesso também pode estar aumentando, né? Piorando essa questão do ácido úrico. Então, cuidar com sal, com os temperos prontos, né? E seguir as orientações gerais de uma alimentação saudável, né? Consumir bastante fruta, legumes, verdura, tudo isso, fazer exercício, né? Se possível, perder peso, ter uma alimentação saudável em geral, vai ajudar no controle dessa doença, tá? Mas lembrem-se disso, né? Não é as frutas ácidas que causam o aumento do ácido úrico, são as proteínas, tá? Isso é uma coisa que com certeza algum dia algum paciente vai perguntar para vocês, tá? Então, tenham aí na ponta da língua. Próxima doença que a gente vai ver são os problemas na tireoide, as disfunções na tireoide. A tireoide, gente, ela é uma glândula, né, localizada aqui nessa região do pescoço, e ela é importantíssima para o funcionamento harmônico do organismo. Né? Os hormônios que são produzidos pela tireoide, são o T3 e o T4, eles são eles que regulam todo o metabolismo, né? Então, eles são muito importantes para o nosso organismo funcionar, tá? Os principais distúrbios na tireoide são o hipotireoidismo, que é quando ocorre baixa ou nenhuma produção de hormônios, ou o hiper, que é quando é produzido muito hormônio na tireoide, tá? O diagnóstico ele é feito através da dosagem do TSH, que a gente vai ver o que é um hormônio produzido pela hipófise, né? E o hormônio T3 e T4 também a gente vai dosar, tá? Então, níveis elevados de TSH e baixos de hormônios na tireoide caracterizam o hipotireoidismo. O TSH baixo e alta dosagem nos hormônios da tireoide caracterizam o hipertireoidismo. A gente vai ver isso agora, tá? Então, nós temos a hipófise, que é uma glândula que se localiza no cérebro, e ela produz o TSH. Esse hormônio, o TSH, ele vai estimular a produção do T3 e T4 pela tireoide. A tireoide produzindo esses hormônios vai mandar um aviso lá para o cérebro para ele parar de mandar TSH, porque já está produzindo, né, hormônio suficiente. Quando a hipófise recebe um recado que está produzindo pouco hormônio aqui, ela vai liberar mais TSH. E assim vai tendo esse ciclo, né? Se a gente tem um hipotireoidismo, ou seja, a tireoide não está produzindo hormônios corretamente, então a hipófise vai ficar produzindo TSH para avisar a tireoide, ó, precisamos produzir T3 e T4. Mas aí a tireoide não vai produzir, então a hipófise vai mandar cada vez mais TSH. Por isso que quando a gente tem o hipotireoidismo, os níveis de TSH estão altos e os níveis de T3 e T4 estão baixos. Quando a gente tem o hipertireoidismo, é o contrário, a tireoide está produzindo muito hormônio. Então, o recado que a hipófise vai receber é: não, a gente já tem muito hormônio, não precisamos produzir mais. E ela já não vai produzir o TSH, mas aí a tireoide vai continuar produzindo muito, muito hormônio. Então, quando a gente tem o hipertireoidismo, o TSH vai estar baixo e os hormônios da tireoide vão estar muito altos, certo? Então, se por exemplo um dia vocês fizerem lá um exame
de TSH e ele der alto, né, o médico vai dizer, ó, tua tireoide está produzindo pouco hormônio, né? Às vezes a pessoa pode olhar e dizer, nossa, mas está alto, né, o valor do TSH. Mas é isso mesmo, né? Porque ele está mandando o recado e a tireoide não está produzindo os hormônios, certo? E, da mesma forma, é o contrário quando tem o hiper. Bom, quais os sintomas do hipo e do hipertireoidismo? Então, no hipotireoidismo, né, a gente não vai ter a produção dos hormônios na tireoide. Então, a pessoa ela vai ficar com o metabolismo bem lento, né? Então, ela vai se sentir cansada, depressiva, pele fica seca e fria, até o intestino fica mais lento, então vai produzir uma prisão de ventre, diminui a frequência cardíaca, a pessoa fica com o pensamento lento, a voz pode ficar mais grossa, pode ter inchaço, né, microedema, diminui o apetite, causa sonolência, os reflexos ficam mais lentos, não tem tolerância ao frio, sente muito frio, alterações menstruais e na potência da libido. Também pode provocar um aumento de até 4 quilos, né? Então, muita gente tem hipotireoidismo, é mais comum que o hiper. Muita gente atribui o peso à tireoide, mas vejam só, né? O problema na tireoide, a disfunção na tireoide, ela causa um aumento de até 4 quilos, não mais que isso, até porque o apetite da pessoa diminui, né? Então, não é a tireoide que é responsável pelo aumento do peso, né? Até porque quando você diagnostica um problema na tireoide, você começa a tomar remédio, volta à vida normal, já não tem mais é como se fosse tá tudo bem, né? Você tem que tomar um hormônio para sempre, óbvio, mas o metabolismo volta a se regular, né? É claro que o metabolismo lento, ele pode estar relacionado a outras coisas, mas não só a tireoide, tá? Um leve aumento no peso a gente até aceita, né? Mas 30 quilos acima do peso, daí já é demais. Hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo já ele causa efeito contrário, então a pessoa fica muito, com o metabolismo muito rápido, então ela fica nervosa, irritada, com insônia, aumenta a frequência cardíaca, ela fica com muito calor, ela tem muito suor, o coração fica com taquicardíaca, né? Taquicardia, perde peso, nesse caso a pessoa perde muito peso, tremores, olhos saltados, bócio também pode ser provocado, né? E o comprometimento da capacidade de tomar decisões equilibradas. Bom, esse do bócio, só abrindo um parênteses, tá, gente? O bócio era muito comum antigamente, né? Quando as pessoas desenvolviam hipertireoidismo, mas não tinha tratamento. E uma das maiores causas desse desenvolvimento de problemas na tireoide que provocavam o bócio antigamente era a deficiência de iodo, tá? Porque o iodo, ele é o mineral utilizado pelo tireoide para produzir os seus hormônios. E aí, o que aconteceu? Começou -se a usar iodo no sal, né? Por isso que o sal, ele é iodado. Eu já ouvi pessoas, né? Vocês já devem ter ouvido também, que falam para consumir sal mineral do gado, porque o sal mineral não tem iodo, né? Como se fosse um benefício, tá, gente? Mas, por favor, não caiam nessa, né? O iodo, ele é importante, né? Ele ajudou a resolver esse problema que era o bócio, né? O iodo é um nutriente bem importante para a nossa saúde, por isso que ele foi colocado no sódio, tá? Então, não vão nessa daí, tá, gente? E não é para consumir sal de gado, é para consumir sal de pessoas mesmo. Bom, quanto ao tratamento da tireoide, então são os medicamentos, né? Os exames a cada um determinado período, né? Monitorar esses exames, alimentação saudável e exercício físico, tá? Então, não tem assim uma orientação específica para quem tem problema na tireoide. São aquelas orientações do guia, né? Seguir as orientações de uma alimentação saudável em geral e é engano imaginar que o hipertireoidismo seja o fator responsável pelo ganho de peso, porque as pessoas costumam ter menos fome quando estão com menor produção dos hormônios tireoidianos. Então, gente, não é a tireoide que vai fazer a pessoa estar 30 quilos acima do peso. É claro, né, a gente já conversou sobre isso. A obesidade é uma doença que ela tem vários fatores, né? Situações de saúde mental, né, de comer emocional, enfim, às vezes a pessoa fez milhões de dietas na vida e perdeu peso, ganhou peso, perdeu peso, ganhou peso, então isso vai estressando o organismo e a pessoa vai tendo cada vez mais dificuldade de perder peso,
né? Mas não é culpa só da tireoide, né? A pessoa não está perdendo peso, tá? Então, se vocês costumavam usar isso como desculpa, alguém aí também não use, porque já sabe que não é verdade, tá? E a última, então, patologia que a gente vai ver hoje é a anemia, tá? Anemia é o nome genérico de uma série de condições caracterizadas pela deficiência na concentração de hemoglobina, certo? Que é um elemento no sangue com a função de transportar oxigênio nos pulmões para nutrir todas as células do organismo. Então, a hemoglobina ela vai carregar o oxigênio para todo o organismo. Então, ou na produção das hemácias, o mesmo que eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Então, os principais tipos de anemia que a gente pode ter é na redução da hemoglobina ou então uma deficiência na produção das hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos do sangue, tá? Mas a gente tem outros tipos de anemia também. Elas podem ser agudas ou crônicas, adquiridas ou hereditárias. Então, são agudas quando há uma perda expressiva e acelerada do sangue. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e perdeu muito sangue, vai ficar anêmica. Ela está com um problema que está defecando sangue, por exemplo, também pode acontecer de ficar anêmica. As anemias crônicas, elas são provocadas por doenças de base, algumas hereditárias e outras adquiridas, como as que ocorrem por deficiência nutricional, então a pessoa não está comendo direito, vai desenvolver uma anemia. Na gestação, né, hoje em dia é obrigatória a suplementação de ferro nas gestantes, por deficiência de ferro, tipo anemia ferropriva, que é a mais comum, ou por carência de vitamina B12 ou de ácido fólico, anemia megaloblástica. As anemias, elas são classificadas de acordo com o VCM, que é o volume corpuscular médio, ou tamanho das hemácias em microcíticas, macrocíticas e normocíticas, tá? Isso está relacionado ao tamanho das hemácias, certo? A gente não vai se aprofundar nisso, ok? Os sintomas da anemia são fadiga, tontura, desmaio, pressão baixa, palpitação, frequência cardíaca acelerada, dor no peito, ataque cardíaco, né? Apagamento do baço, mudança na cor das fezes, fraqueza, falta de ar, palidez, frieza, né? Pele amarelada, os olhos também amarelados, né? A mucosa dentro do olho. Também pode observar manchas brancas nas unhas, o cabelo ficar fraco, enfim, perder cabelos também. São todos sintomas de anemia. As orientações, então, a suplementação dos nutrientes que estão em deficiência, que os mais comuns são ferro e a vitamina B12, né? Manter uma alimentação saudável e variada, né? Então, ter bastante variedade nos alimentos, consumir fontes de ferro, que são a carnes, grãos, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, vegetais verdes escuro, como brócolis, espinafre, grão, rúcula. Miúdos também são muito ricos, como por exemplo o fígado. Melado também, açúcar mascavo. Sempre associar essas fontes de ferro a uma fonte de vitamina C, como por exemplo frutas cítricas, né? Laranja, abacaxi. Então, uma dica para quem está com anemia é depois do almoço já comer uma laranja ou tomar um suco de limão, né, no almoço, alguma fruta cítrica para ajudar a absorver o ferro, tá? A vitamina C, ela ajuda a absorver o ferro. Já o cálcio, ele atrapalha a absorção do ferro. Então, quem tem anemia deve evitar tomar leite, por exemplo, ou comer queijo logo após uma grande refeição, como almoço ou jantar, né? Além disso, café também atrapalha a absorção de ferro, café, chás, então quem é anêmico também deve evitar tomar tipo cafezinho após o almoço ou uma xícara de chá após o almoço, tá? Que interfere na absorção. Consumir também fontes de B12, né? Que são alimentos de origem animal, ou suplementar, no caso de quem é vegano, né? Quem é vegano não consome fontes de B12 porque não consome nada de origem animal. Então, essas pessoas elas precisam suplementar sempre, né, a vitamina B12, certo? Pessoal, dúvidas, sugestões, como já avisei a vocês, né? Quem tiver qualquer dúvida pode estar me encaminhando. E é isso, pessoal. Nessa semana ela ficou um pouquinho mais curta, né? Então, bons estudos para vocês. A nossa próxima aula também vai ser sobre algumas patologias, tá? E nos vemos na semana que vem. Até mais.